Sejam bem-vindos a mais um episódio do CBCD Cast, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Eu sou a doutora Michele, cirurgiã titular especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, e estou aqui com o Caio. Olá, eu sou o Caio Zanon, cirurgião do aparelho digestivo, titular especialista do CBCD, e hoje, no nosso CBCD Cast, teremos mais um ex-presidente, professor Nelson Adame Andreolo, presidente do biênio de 2009 a 2010, qual ele tem muito orgulho, né? E o professor ele é titular de cirurgia digestiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, coordenador da área de moléstias de esôfago, e hoje nós vamos bater um papo sobre a revista do CBCD, que é o ABCD, que é o Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva. Muito bem-vindo, professor. Muito obrigado por esse convite, fico muito honrado de estar aqui na presença de vocês e quero parabenizar já a doutora Michele, o doutor Caio, por essa iniciativa dentro do CBCD, que é muito importante essa divulgação, né, a todo o nosso país, essas questões da cirurgia digestiva. Professor, a revista é fantástica, os artigos dela são fantásticos, eu costumo ler bastante. E eu queria que o senhor contasse pra gente como que foi a história da revista, como que surgiu a ideia, a necessidade, enfim, conta pra gente. Sim. Isso é importante, eu acho, de ficar registrado nos anais do nosso colégio para a posteridade, né? O que aconteceu foi que na década de 1980, aqui em São Paulo, principalmente, na Universidade de São Paulo, na Universidade de Campinas, outras universidades do país, os professores já estavam sentindo a necessidade da cirurgia digestiva, em geral, ela se destacar como uma especialidade importante na formação de profissionais que podiam atender a população nas doenças especializadas do aparelho digestivo. Então havia um certo movimento, uma certa conversa entre esses professores da época, de várias universidades, não só aqui do estado de São Paulo. E aí o que aconteceu? Nós tínhamos aqui, na Universidade de São Paulo, um professor muito conhecido, muito famoso, que era o professor titular de cirurgia digestiva da USP São Paulo, Universidade de São Paulo. Era o Dr. José Aristodemo Pinotti. Desculpa. José Henrique Walter Pinotti. Henrique Walter Pinotti. Perdão, Henrique Walter Pinotti, quero repetir. Ele era o professor titular, uma pessoa muito conhecida, um cirurgião de esôfago no país, fora do país, que difundia a cirurgia digestiva para todos os cantos. Nessa época já estava começando o Gastrão, o atual curso continuado da Universidade de São Paulo. E por conta disso, ele então, em 1986, foi que fundou essa revista, chamado ABCD, Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva, que eram os editores, os responsáveis, eram os professores da Universidade de São Paulo, do Departamento de Gastroenterologia, que já eram muito conhecidos nessa época, e alguns outros professores aí que auxiliavam. Então surgiu essa revista, onde se publicavam artigos relacionados ao aparelho digestivo, à cirurgia digestiva. Então a data de fundação dela é 1986, foi no final de 1986, e essa revista ela foi difundida rapidamente para todo o nosso país, porque havia necessidade de ter um periódico que divulgasse as produções científicas relacionadas ao aparelho digestivo, né? E só para contextualizar essa questão, em 1988, ele mesmo, o professor Walter Pinotti, ele funda, junto com outros professores, o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, né? Então vejam, havia esse movimento a favor da cirurgia digestiva na década de 80. Depois
continuando, em 1994, foi que a especialidade de cirurgia do aparelho digestivo foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. E as primeiras residências em cirurgia do aparelho digestivo surgiram em 1988. A primeira residência foi aqui na Universidade de São Paulo, de 2 anos, em que se foi acreditado pela Comissão Nacional de Residência Médica. E a segunda residência foi em Campinas, lá na nossa Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas. Nessa época eu já era docente da faculdade do Departamento de Cirurgia. Bom, voltando a falar da revista. A revista, assim, então, ela anualmente, mensalmente era editada por volumes trimestrais. No início, o professor Pinotti foi o editor, depois ele delegou isso para outros docentes da Universidade de São Paulo, e o docente que pegou isso como responsabilidade, botou para frente essa revista durante alguns anos, foi o Dr. Bruno Zilberstein. Então, nos próximos 15 anos, a partir de 1986 até 1998 aproximadamente, o professor Bruno Zilberstein foi o editor. Então, coletava-se artigos de cirurgia digestiva, de gastroenterologia, de endoscopia, e esses artigos eram muito bem-vindos, muito divulgados. A revista era impressa e era um periódico relacionado à cirurgia digestiva mesmo. Ela tinha indexação Lilacs na época, e na época também não havia essa necessidade das revistas terem outras indexações mais elevadas. Era uma revista que tinha uma difusão aqui na América do Sul, na América Latina, né? Bom, o que aconteceu em 1988? O professor Pinotti, nessa época, queria que essa revista alçasse voos mais elevados, que ela se destacasse, fosse uma revista que fosse mais difundida no país, que ela não morresse. Porque é muito difícil editar um periódico, custa muito. Era editada impressa, isso tem um custo de editora que não é pequeno. Então, qual decisão que ele tomou? Ele transferiu essa revista em 1997, 98, mediante autorização da diretoria do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva da época, para o CBCD. Então, a partir dessa época, a revista passou a ser uma revista do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Olha que visão, né? Que é até emocionante isso, né? Um professor da época, o Dr. Pinotti, com a visão que ele tinha da cirurgia digestiva, de montar uma revista, um colégio, difundir isso, e ele tinha isso no coração. Eu o conheci muito, né? E então, para que a revista continuasse a ser perene, ser divulgada aos membros do CBCD. Bom, nessa época, o que foi que aconteceu? O Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva optou por indicar um outro editor, que na época também foi indicado depois presidente do CBCD, ele foi presidente da FBG, da Federação Brasileira de Gastroenterologia, que foi o professor Oswaldo Malafaia. O professor Oswaldo Malafaia é professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná, e depois a Faculdade de Medicina Evangélica, e hoje a Faculdade Mackenzie. E ele está aí ainda, né? Ele não pôde estar presente nesse evento. Ele foi incumbido pela diretoria do colégio de continuar como editor dessa revista. E aí sim, a revista adquiriu um outro patamar, né? Ela foi mais difundida, foi divulgada cada vez mais. E o que era necessário nessa época? Depois, era necessário que ela tivesse outras indexações.
E nessa época também surgiu o Cielo, na década de 90. O Cielo é um indexador de periódicos da América Latina. Ele hoje é patrocinado pela FAPESP integralmente e congrega hoje mais de 400 periódicos. É como se fosse o PubMed da América Latina. Foi crescendo bastante e para que um periódico se indexasse ao Cielo, que era uma indexação que é muito importante, era muito importante na época, eu já, na década de 2000, eu fui secretário, fui tesoureiro do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, da diretoria, e passei a auxiliá-lo, então, a partir de 2002, 2003, junto à revista, né? Então, ele era o editor principal e eu passei a ser o co-editor dessa revista, oficialmente mesmo. E nós, juntos, começamos a fazer os trabalhos nessa época para indexar a revista, que já era editada sequencialmente, sem nenhuma edição perdida, a esse arquivo impresso na sede do colégio. Então lá todas as revistas podem ser consultadas, ano a ano, impressas. Isso é um rico arquivo desse antecedente da revista. Então, em 2003, nós começamos os trabalhos de indexar o Arquivos Brasileiros de Cirurgia no Cielo. Era difícil na época. Foi um trabalho complicado, porque nós não sabíamos como fazer. Então, nós viemos a Ribeirão Preto um dia, conheceu um professor lá que era editor de uma revista importante da época. Viemos a São Paulo aqui mais de uma vez, conhecer os editores de outros periódicos da época, conversar com esses editores. Fomos ao Cielo, cuja sede é em São Paulo, muito próximo da Escola Paulista de Medicina e da Bireme. Enfim, caminhamos aí algum tempo para poder conseguir essa indexação. Nós sempre vimos junto, nos encontrávamos em São Paulo, íamos de carro para Ribeirão Preto, começamos aí nos eventos da ABEM, Associação Brasileira dos Editores Médicos, cuja sede é em Botucatu. Enfim, ano a ano fomos adquirindo experiência, como fazer, o que fazer, e colocando a revista nas exigências do Cielo, certo, que não são poucas, são muitas. Uma delas é os artigos serem publicados em português e em inglês. Espanhol também, não? Não, espanhol não chegamos a editar. Tinha que ter um site, o site era o site do CBCD, e eu tenho que destacar que o colégio financiou tudo isso. Graças ao Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, uma entidade que ao longo dos anos, então a partir de que a revista passou para o CBCD, ele passou a financiar isso em todos os sentidos. No sentido de divulgar e ter uma revista do colégio para os seus membros. Os seus membros terem onde publicar suas pesquisas, as suas produções e divulgar para o país todo, divulgar para o mundo, eu chamo assim, né? Sim. O que é feito aqui no nosso país hoje de bom, de pesquisa, de importância. Bom, nós cumprimos todas as etapas e em 2007 a revista felizmente foi indexada no Cielo. Demorou 4 anos. 4 a 5 anos. Nossa, Foi bastante. uma trajetória grande. Pra gente ver a serenidade do Cielo, né? De como
Perfeitamente. É difícil. Ou seja, se está indexado a Cielo, é uma revista importante. Sim, muito importante. Hoje, qualquer periódico nacional que deseje ter alçar asas para o exterior tem que ter indexação Cielo obrigatoriamente. E os critérios são bastante rígidos. O que é importante isso, porque é divulgar pesquisa de qualidade. Né? Eu chamo assim, tem que divulgar a pesquisa. Pesquisas aprovadas pelo Comitê de Ética, pesquisa dentro das normas éticas de pesquisa em seres humanos, em pesquisas experimentais, artigos de revisão de boa qualidade, etc, etc. Aí, Isso. o que aconteceu? O próximo passo seria nós indexarmos a revista no PubMed. Né? Sim. Então, a partir dessa data, a edição de 2007, nós já tínhamos a indexação Cielo, isso era divulgado no site, estava no site do Cielo. A revista começou a receber artigos do exterior, da América Latina toda, né? E a partir daí, em 2007, nós começamos os trabalhos de como indexá-la no PubMed, né? Que foi uma outra tarefa hercúlea, tanto do Dr. Oswaldo como minha, Sim. em de a gente rever os artigos, ter os artigos de qualidade, artigos de fora do país, né? Sim. Que pudessem engrossar uma revista conceituada e do nosso país. Então, de novo, o colégio continuou esse patrocínio da revista e nós tomamos todas as providências necessárias para ter os requisitos que o PubMed, né? Não sei se o senhor sabe, mas o PubMed é um catálogo de periódicos mundiais da Biblioteca Nacional Americana, Sim, sim. certo? Cuja sede é em Washington, nos Estados Unidos. E congrega periódicos do mundo todo, de todo o planeta. Então, a partir daí é que as pesquisas, claro que divulgadas no PubMed, adquirem uma maior divulgação, maior importância, e são mais lidos no mundo todo, né? E para isso, o Dr. Oswaldo, inclusive, foi um dia lá na sede da Biblioteca Nacional Americana. Na época, a revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, revista do CBC, estava no mesmo processo, né? E ele e o editor da revista do CBC foram lá para adquirir informações, detalhes com o coordenador da época de como fazer isso. Então, quando ele voltou, nós tínhamos a tarefa de, em 2 anos, cumprir essa formalidade. Foi em 2010 ou 2011 que ele foi lá. E os critérios eram muito diferentes dos critérios do Cielo? Muito diferentes. Muito diferentes. Mais critérios. Por exemplo, durante 2 anos nós tivemos que editar a revista em português e editar um volume em inglês. Então, de novo, o colégio, né, assumiu esse custo, porque a cada edição da revista, que eram 4 edições por ano, sendo que cada edição tinha aproximadamente 15, 20 artigos, nós tínhamos que ter esses artigos. Era uma luta ter esses artigos. Nós ficávamos solicitando artigos oriundos de teses de pós-graduações do país todo. Por vezes, para vocês terem uma ideia, para a gente ter o artigo de uma tese, o Dr. Oswaldo ou eu recebíamos uma tese e nós transformávamos essa tese em artigo. Imagina o trabalho. Nossa. Né? Para que saísse um artigo daquela tese, porque as teses são produções que têm muito detalhadas, muito extensa, muito extensas, muito minuciosas, com aprovação de comitê de ética, de instituições brasileiras, universidades brasileiras muito conceituadas. Então nós fazíamos isso voluntariamente, ele fazia isso lá em Curitiba, eu fazia isso em Campinas, para a gente ter os artigos. Imagina você pegar a ideia de outra pessoa
para poder transformar um artigo. E, Sim, fizemos muito. Às vezes você lê e fala, o que a pessoa quer dizer nisso? Eu lembro do meu mestrado, para eu transformar em artigo já foi difícil. Imagina para vocês pegar a tese, a opinião de outra pessoa, conferir toda a bibliografia que a pessoa fez, Aí nós sem pegávamos- inteligência artificial. E as figuras, as tabelas, tudo, aí nós mandávamos para os autores, eles diziam que estava de acordo e publicava-se na revista. E tinha que traduzir pro inglês também. Nós tínhamos que ter uma pessoa que traduzisse para nós, porque isso custa. Sim. Né? A tradução bem feita do inglês técnico, médico, né? Não é fácil. Não é fácil. Então fizemos isso durante 2 anos, foi uma tarefa árdua, além das nossas tarefas docentes dele, minhas em Campinas, né? E durante 2 anos nós essa foi a exigência mais difícil. Tinha que ter um volume em português e um volume em inglês. E nós tínhamos que mandar isso para eles lá, para a Biblioteca Nacional Americana, com sede em Washington. Então, durante 2 anos nós cumprimos isso, né? E outros requisitos, a qualidade dos artigos. Então, isso era outra coisa que nós recebíamos a cada revista que era mandada para lá, havia uma pessoa dentro da instituição deles lá que analisava isso e mandava algumas considerações, né? E nós cumprimos isso durante 2 anos. Então, passou-se 2 anos, um dia nós precisávamos preencher os formulários. Eu lembro muito bem desse dia. O doutor Oswaldo estava aqui em São Paulo e ele ia para Campinas, ia para Curitiba, e o voo dele saía de Campinas. Então, eu fui buscá-lo aqui em São Paulo, vim buscá-lo aqui. Fomos a Campinas, fomos lá na nossa secretaria em Campinas, nos trancamos numa sala lá, que tinha um computador ligado à internet, pegamos lanche, porque havia um formulário imenso que tinha que ser preenchido. Tem que ser preenchido de uma vez só. Nossa. Né? Então aí ficamos trancados na sala lá umas 5, 6 horas, preenchemos isso, tudo que eles exigiam e disparamos isso para a Biblioteca Nacional Americana. Isso foi em 2011, 2012. Aí ficamos aguardando, porque eles só davam informação no ano seguinte. Tá. Nossa, Certo? um ano na expectativa. E aí continuamos com a nossa tarefa. Quando, em 2013, então, nós recebemos uma carta, né, que a revista foi aceita no PubMed. Que legal. Então isso foi uma festa muito grande, muito grande. Quer dizer, a partir daí é que a revista passou a esse patamar que está hoje, né? É um periódico importante, é um periódico que está hoje nas bases indexadoras mundiais, em todos os locais, na Web of Science. Depois nós conseguimos a indexação no PubMed Central, porque são 2 áreas indexadoras do PubMed. É o PubMed normal e o PubMed Central. O que é o PubMed Central? O PubMed Central são as revistas que têm de acesso aberto, em qualquer lugar do mundo. Uhum. Então, hoje, muitas revistas não vão ao PubMed Central porque elas são obrigadas a ter a liberdade de acesso dos artigos no mundo todo. As revistas cobram para isso. Como a nossa revista era totalmente e continua sendo totalmente financiada pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva para atender aos seus membros, para divulgar novamente, eu enfatizo, divulgar o que se faz de ciência e de pesquisa em gastroenterologia de melhor nesse nosso país para o mundo todo. Então, nós pedimos a indexação no PubMed Central, que saiu acho que em 2015, 2016, agora não estou lembrado da data exata, e a revista hoje ela é lida no mundo todo. Então, a gente, quando acessa o PubMed, tem lá um quadradinho, um retângulo do lado direito, está escrito PubMed e PubMed Central. Eu já vi, fiquei Central escrito embaixo, sim, né? Sim. Os periódicos que não estão no PubMed Central não têm
esse retângulo. Então a gente clica lá e mais. As revistas indexadas no Cielo tem um outro retângulo embaixo que está lá a indexação Cielo. Se vocês notarem isso. Aí você clica lá e você lê o artigo em qualquer lugar do planeta que você estiver. Isso divulga muito. Divulga e dá referência. Então hoje, no índice Scopus, ela é a revista de 900 revistas da área cirúrgica. Ela é um periódico que está aproximadamente, varia aí semana a semana, de 289, 290, em torno de 300 das 900 revistas mais importantes de cirurgia do mundo todo. Se vocês entrarem nos Scopus, digitarem, cada revista tem a bandeira do seu país. Então você vai descendo, olhando as bandeiras. A primeira bandeirinha brasileira que você encontra é Da ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva. Então isso é um prazer muito grande para nós, para o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Bom, vou só continuar com mais uma tarefa, depois vocês podem me perguntar. O que aconteceu? O professor Oswaldo Malafaia, então, nós temos que dar a ele todo esse crédito. Ele foi o editor dessa revista durante 20 anos, né? E eu era o co-editor. Até que em 2002, por questões internas do colégio, que não vale a pena a gente ficar discutindo, o doutor Oswaldo deixou de ser o editor principal da revista. E aí eu fui convidado pelo professor Carneiro, que era o presidente da época, para assumir essa tarefa de editor principal da revista a partir de 2002, com algumas modificações. Aí vi que eram necessárias e o colégio achou prudente fazer, né? Que é passar a revista a ser não impressa mais, revista online só, editada unicamente, exclusivamente os artigos em língua inglesa, né? Então essa é uma decisão do colégio da época, da diretoria da época, que surtiu efeitos de divulgar mais a ciência brasileira em língua inglesa, que é a língua lida no mundo todo, Sim, né? sim. Nas instituições, nas universidades. Então nessa época eu passei a ser o editor e convidei junto para trabalhar conosco o Dr. José Aguilar, Lá do Mato Grosso. que é do Mato Grosso lá, professor muito conhecido mundialmente hoje pelos seus trabalhos do Acerto, do Eras, né? Muito conhecido, veio então fazer corpo ao conselho editorial, e um colega da Universidade de São Paulo, ligado lá ao setor de informática lá, que é o Dr. Francisco Tustub. Então hoje nós três compomos o conselho editorial dos Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva e trabalhamos arduamente, né? Quero registrar que nós não ganhamos nenhum tostão por isso. Muito pelo contrário, é só trabalho, mas é um trabalho muito agradável, que eu faço todo dia, o doutor Aguilar também, o doutor Francisco também. Todos os dias nós trabalhamos nesse periódico. E eu quero dizer assim, nesses últimos anos já recebemos 3, 4 vezes pedidos de compra e de venda desse periódico. Ah, é? Sim, sim. A última vez, eu não vou falar o valor que foi oferecido. Fala a quantidade de dígitos, professor. Brincadeira. Vários dígitos. Mas recebemos um convite de uma entidade em Londres, né? 2 vezes já, uma vez da Turquia e outra vez aqui do próprio país, de compra desse periódico por um volume de recurso muito grande que aguça qualquer sentido de qualquer pessoa. Isso para mostrar o valor que os periódicos têm, né? Mas não, esse não é o desejo do Colégio Brasileiro. O desejo do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva é manter esse periódico como único e exclusivamente com a finalidade de atender aos membros do colégio, né? Das instituições de pesquisa do nosso país, divulgar essas pesquisas
feitas com muito critério, muito importantes, da área de cirurgia, cirurgia digestiva, gastroenterologia, endoscopia, das instituições públicas, privadas de pesquisa do nosso país, das universidades, as teses, né, para o resto do mundo, e que aqui se faz pesquisa, sim, de qualidade e atendimento em benefício do paciente, principalmente, né, pesquisas clínicas, experimentais, trabalhos de revisão bem feitos, editoriais, cartas ao editor, né, e divulgar isso pro mundo todo, né? E é uma revista do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Então, isso que eu acho que é mais importante. A gente tem como espírito publicar artigos de instituições do país todo, né? Nós temos artigos de praticamente todos os estados brasileiros que mandam artigos lá. Sim. Eles são analisados pelos revisores que nos ajudam nessa tarefa, adequados. Nós temos uma editora que cuida disso, que faz a revisão do inglês minuciosamente, que é o inglês técnico, médico, é a editora Zeppelini, aqui de São Paulo, maravilhosa. né, que já edita outros periódicos, e os artigos são, então, editorados pela Zeppelini, e a Zeppelini as encaminha ao Cielo. O Cielo faz outro crivo muito importante, muito importante. Se não tiver de acordo com os critérios do Cielo, o artigo volta, né? Muito detalhismo. E aí, depois disso, eles chegam ao PubMed. Okay? Professor, eu acho importante uma revista desse porte, né? Olhei aqui o site, né? Então, só revisando, a gente ainda... Eu falo a gente porque eu sou membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, o Caio também, né? Então, é indexado ao Cielo, PubMed, PubMed Central, Scopus, Web of Science, Directory of Open Access Journal, Isso. Lilacs e Google Scholar. Isso. Muito, eu acho assim, que tem que ter uma revista desse porte para nossa cirurgia, porque existe doenças que existem só no Brasil, Sim. né? A gente discutiu já megaesôfago, né, de Chagas. Então, assim, onde você vai achar Chagas, né, em outro lugar do mundo que tem estudo, né? Então, assim, tem que ter, né, para ser citado, e até para, hoje em dia a gente é o mundo a gente tá em todos os lugares, né? Tipo, você sai daqui, vai pra lá, vai morar, vai fazer estágio, vai não sei. Você tem que saber a procedência do paciente. E às vezes o paciente foi para outro lugar e, né, a gente tem que perguntar sobre viagens, que a gente sempre pergunta. E aí a gente tem que estudar numa revista, né? Hoje em dia o mais rápido é a revista, né, Caio? Pra gente pesquisar atualizações, tratamento, né? Eu, assim, queria só enaltecer o trabalho do professor Andreolo. O Dr. Paulo Kassab já tinha me falado desse caminho todo, mas ouvindo de você, a gente entende quanto difícil foi isso em épocas que acesso a computador, até você guardar esses editar, escrever, acesso a uma revista no exterior, assim, muito mais difícil do que o acesso fácil pelo celular e um computador que a gente tem hoje, né? Perfeito. Eu imagino o quão árduo foi esse trabalho e... Foi. Doutor Oswaldo, e principalmente. o resultado hoje é... Eu estou feliz por ter acompanhado isso. Né? É uma felicidade, eu vou dizer, acompanhei isso e hoje ocupo esse posto, né? Que é difícil. Mas espero um dia alguém dar continuidade a isso, né? E com certeza vai ter, porque o colégio preserva isso, né? E há pessoas de muita competência dentro do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Nós recebemos artigos de várias partes do mundo. Recebemos artigos da China, dos Estados Unidos, já estão publicados, artigos de países europeus, da África, né? Aqui da América Latina. Pelas exigências do Cielo, nós temos que ter anualmente 30% dos nossos artigos internacionais do exterior. Né?
e com pessoas nos artigos coautores do exterior também. E nós temos cumprido isso com facilidade, não temos dificuldade. Nós temos até muitos artigos, né? Recebemos uma quantidade enorme de artigos todos os anos, e eu já estou propondo ao professor Kassab, ele está quase encampando essa proposta já, que o colégio tenha até uma segunda revista. Aliás, nós temos uma segunda revista, que não é divulgada, não é divulgada aos seus membros, mas ela está aí registrada, que pode ser incrementada no futuro, né? Deixa o microfone. Que ela pode ser incrementada no futuro, porque há espaço. E é o papel do colégio. Eu acredito muito no papel do colégio, né? Eu sou membro da segunda diretoria do colégio. Desde o segundo presidente do Colégio Brasileiro de Justiça foi o professor Luiz Sérgio Leonardi. É o segundo presidente. Nós estamos publicando na revista todos uma biografia pequena, restrita, de todos os ex-presidentes que contribuíram para o colégio. Legal. Ano a ano a gente está publicando em média 3. A última foi da professora Angelita. E o professor Leonardo foi o segundo presidente. Eu era assistente dele nessa época, em 2000, acho que foi isso. E aí ele me convidou para fazer parte da diretoria. Eu era o segundo tesoureiro da diretoria do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva quando ele foi presidente. Acompanhava ele aqui. Desde essa época não parei mais nem um ano de participar das diretorias, né? Então, assim, eu estou falando isso porque eu acredito realmente e divulgo para todos os cantos esse espírito, vou chamar assim, do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, de congregar as pessoas, trazer os seus membros, de produzir ciência, informação, divulgação, atualização aos seus membros, né? E um desses veículos é a nossa revista. Por isso que eu acho que uma segunda revista, se começasse, teria espaço para receber mais artigos e divulgar a ciência brasileira, né? Esse é o papel do colégio. Quem sabe a gente consiga, né? Já estou trabalhando aí nas bases para conseguir pessoas, né? Porque um periódico é feito de pessoas, Sim. né? Que ajudam, e a gente poder ter no colégio, então, um segundo periódico no futuro, próximos uns 5, 10 anos aí, e a poder divulgar o que se faz de bom nesse nosso país em gastroenterologia. Só para dar o senhor sabe dizer quantos artigos por mês que o colégio recebe, em média? Em média, nós recebemos por ano 200 a 250 artigos. Uhum. Desses, nós conseguimos selecionar e publicar em torno de 70 por ano. Legal. Por conta do Cielo. Uhum. Como tudo é financiado pela FAPESP, o Cielo cobra que os periódicos indexados no Cielo sejam entre 70 e 80 artigos. Porque tem um custo Cielo que não é pequeno. Uhum. Né? O financiamento é FAPESP. Então nós temos publicado em média 70 artigos por ano. 72, 70, 68. Legal. Né? É o que a gente consegue por conta do Cielo. E outra coisa, se nós publicarmos muito mais do que isso, começa a cair o índice de impacto. Lembrando que o índice de impacto é dado pelo número de artigos referenciados dividido pelo número de artigos do biênio. Entende? Então, se eu aumentar muito o número de artigos e os artigos não forem referenciados, cai o impacto. Entendi. Uhum. Isso eu não sabia. Sim, Como era calculado. é calculado dessa forma. Legal. É o número de artigos que são número de referência que cada artigo recebe. E é divulgado no mundo todo, né? Legal.
Então, nós temos hoje um índice de impacto aproximadamente 1,6 Scopus, que é um índice de impacto muito satisfatório para o nosso país. Né? Com certeza. Estamos com o tempo um pouco apertado, mas a gente teve um banho de história aqui, né, Michel? Sim. História da revista, professor Andreolo, de presidente, editor e muito ativo no colégio. A gente fica muito feliz com essa entrevista no podcast. Professor, a gente agradece ao seu tempo e toda a dedicação ao colégio também durante esses anos todos. Bom, eu é que agradeço estar aqui hoje, ter essa oportunidade, né? E parabenizo você, Caio, e a doutora Michele, certo? Certo. Por essa iniciativa do podcast. Mais uma iniciativa, você vê, são iniciativas em benefício dos membros do colégio. Novamente, divulgando o espírito do nosso Colégio de Cirurgia, Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, né? Isso que continue, vocês são jovens, continue assim e produzam muito pelo colégio nos próximos anos, em benefício dos nossos membros, do nosso país. Muito obrigado e parabéns. Fico à disposição. Muito feliz em recebê-lo hoje também, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, professor. E você que é cirurgião e tem interesse em saber mais sobre o colégio, acesse o site cbcd.org.br ou nos sigam no Instagram, CBCD Digestivo. Obrigado, e até o professor. próximo episódio. Obrigado. Tchau.